Pronto. Bom, gente, tá todo mundo me escutando, né? Sim, professor, normal. Tá bom. Então tá. Então, na aula passada, né? Eu trabalhei com esse arquivo aqui do VRAP, né? Certo? Esse mesmo arquivo a gente vai trabalhar hoje, né? Ainda, certo? O UR5 e temos os marcos, né? O marco, coloquei um marco aqui na base como sendo o meu marco fixo, né? E coloquei um outro marco aqui no final, né? Digamos assim, do braço mecânico do UR5, representando o marco, digamos assim, móvel, né? O marco que a gente pode modificar de posição, né? E é com ele que a gente tem feito em várias ocasiões, né? A modelagem de cinemática direta, certo? De tal maneira que esse marco sempre está representado em termos desse aqui, né? E a gente fez isso no MATLAB, né? Então, vejamos aqui no MATLAB. No MATLAB, a gente já vem trabalhando em várias ocasiões com alguns algoritmos. Vou fechar algumas coisas aqui que é o caso. Bom, enfim, vamos aqui, né? Esse é o algoritmo que a gente vem trabalhando, né? Na aula passada, eu implementei aqui o algoritmo de cinemática inversa, né? Onde o problema, como já foi explicado na aula anterior, é o quê? Se na cinemática direta você procura a posição final, né, por dizer assim, entre aspas, né, a partir dos ângulos das juntas, então na cinemática inversa você procura a posição das juntas em função da posição final ou do marco final. Então, em outras palavras, eu tenho aqui, né, esse marco, eu quero que ele fique, por exemplo, aqui, onde eu tenho o mouse, né, aqui nesse ponto, né, aqui. Para ele chegar aí, eu vou ter que conhecer os valores em rotação, né? Nesse caso, porque cada junta é de revolução, então eu vou precisar conhecer no mínimo, certo? No mínimo, eu tenho que conhecer cada ângulo, certo? Associado a cada junta. Então, esse problema aí é o problema de cinemática inversa, e na aula anterior, então, a gente implementou ele aqui, certo? Então, vou fazer simplesmente uma revisão rápida de que foi feito na aula anterior, né? Só para não deixar como muito no ar essa questão. Até aqui, toda essa parte aqui, a gente já sabe o que é, né? É tipo, a gente coloca os valores, as dimensões, né? Estratégicas do braço para configurar a matriz M, que é a matriz home, né? Depois temos os vetores que representam, né, os movimentos de torção, que nesse caso são S1 até S6, sendo que temos 6 juntas, então teríamos que ter 6 eixos de torção. Aqui criamos uma matriz S, que contém cada coluna, contém o vetor que corresponde a cada eixo de torção, ou eixo de parafuso, né, que eu chamo, e aí com eles a gente executa algumas das coisas que a gente já vem trabalhando. Entre elas, aqui está, observem que aqui na aula anterior mostrei, aliás, aqui utilizo em várias ocasiões o algoritmo de cinemática direta, né? E aqui, evidentemente, a gente precisa dessa matriz que contém todos os eixos de parafuso, né? Todos os eixos de torção. Temos uma posição aqui, em termos de ângulos, né? Ou seja, quando eu falo de, tipo, esse θ7, eu estou colocando os ângulos que eu quero, certo? Que eu quero atingir, em outras palavras. Eu tenho meu robô na posição de home, né? Que geralmente é essa aqui. A gente adotou essa como a posição de home, né? Quase todas as atividades ou aulas, né? Então, a partir dessa posição de home, eu quero chegar a quais ângulos? Eu quero chegar a esses ângulos aqui, 90 na primeira junta, 0 na segunda e assim por diante, 90 na terceira e assim por diante. Só que, né, aqui eu coloquei um θ7 zero, como querendo dizer o quê? Bom, eu quero que meu robô ele chegue a essa posição, certo? Mas eu vou partir dessa aqui.
Por quê? Na aula anterior, que foi a aula de cinemática, cinemática inversa, eu falei com vocês que, bom, lá nas notas e tudo no quadro, mostrei que o princípio básico que foi utilizado lá é o algoritmo de Newton-Raphson, né? Que é o mesmo algoritmo que você utiliza para calcular raízes, né? De uma função polinômica, tal, né? Depois de um grau maior que 4, já o problema é numérico, né? Já não é 100% algébrico ou analiticamente não é tão simples chegar a essas raízes, né? De uma função polinômica. Então, nesse caso, a gente utiliza o método numérico. A gente pega emprestado essa abordagem, né? E traz para aqui. De tal maneira que esse algoritmo de Newton-Raphson nos vai permitir calcular, certo, a posição de cada ângulo, de tal maneira que a gente atinja os ângulos desejados, nesse caso, θ7. Agora, qual é o problema aí, nesse método de Newton-Raphson? E eu falei isso também na aula anterior, que para ele convergir, o ângulo inicial, ou os ângulos iniciais, eles devem estar relativamente perto, certo? Da solução que a gente presume, né? Ou que a gente sabe que tem que ser. Nesse caso, os ângulos que a gente quer são esses aqui. E os ângulos iniciais, antes de começar o programa de Newton-Raphson, o algoritmo de Newton-Raphson, que a gente sabe que ele é iterativo, né? Pois então tem que ser entre esses dois ângulos, entre esses dois vetores, deve existir uma distância curta, né? Ou simplesmente, de outra maneira, sendo um pouco mais técnico, deve existir uma vizinhança, certo? Ao redor do ponto desejado, que é esse aqui, θ7, que contenha um outro ponto sobre o qual a gente vai inicializar o algoritmo. Então, eu não poderia colocar aqui zero. Não poderia colocar aqui zero. Por quê? Se eu coloco zero, ele vai ficar muito distante de 90. E de 0 a 90, o algoritmo pode convergir para um outro valor. Ou seja, em outras palavras, isso tem a ver com o fato de eu estar trabalhando com uma função que tem vários mínimos locais, né? Se a função tivesse um único mínimo, provavelmente, né, a gente teria o mínimo global, né? E aí qualquer valor iria convergir para um único mínimo, né? Mas o método de Newton-Raphson não é bom para esse tipo de coisas. Por esse motivo, a gente só pode fazer isso com distâncias pequenas, de 88,555 até 90, né? A gente tem uma diferença aí de aproximadamente 1,5, né? 1,54, etc. Enfim, aí o que acontece? Essa diferença é relativamente pequena se comparado com um valor um pouco mais distante. E aí o método de Newton-Raphson vai ser favorável, né? Se eu colocasse zero, não seria tão favorável. O mesmo acontece para os outros, né? Aqui estou em zero, né? E aqui está zero. Eu poderia colocar aqui 0,1. Ah, 0,1 para zero está relativamente perto. A ideia é essa, né? O que quero que fique claro aí nessa revisão que estou fazendo agora é que os ângulos onde você inicializa seu algoritmo devem estar relativamente perto, né? Aí, se a gente for utilizar isso para um problema onde você tem que fazer o segmento de uma trajetória, por exemplo, um problema 100% cinemático, né? Esquecendo um pouco a dinâmica, né? Nessa disciplina, aliás, desde que começamos o curso, né? A gente só se interessou na cinemática, em nenhum momento a gente trabalhou com a dinâmica, né? Então, falando de cinemática, esse algoritmo aqui, ele só serviria se eu fizesse um segmento ponto a ponto, sendo que cada ponto tem que estar próximo do seguinte e assim por diante, até um dia eu conseguir o segmento de toda uma trajetória completa, né? Então, digamos que quando a gente fala do método de Newton-Raphson, estaríamos também falando, né, de um segmento de trajetórias ponto a ponto, né? Sendo que cada ponto não pode estar muito distante do seguinte e do anterior, porque senão o algoritmo não iria convergir, né? Convergir, né? Pronto. Aí depois o que que a gente fez aqui? Nesse for, a gente pegou esses ângulos aqui, θ7 e 0, e colocou isso aqui para enviar diretamente para onde? Para o VREP, né? Então, com essa instrução, a gente faz o que a gente já vem fazendo em outras aulas, né? A gente passa os ângulos do θ7 e 0 e manda para aqui, né? Com que objetivo? Com o objetivo é a gente poder inicializar meu robô na posição θ70 para depois se executar esse algoritmo que vem aqui para frente, que seria o algoritmo de Newton-Raphson, né? Então, o que que eu faço?
coloco esses ângulos aqui e mando todos eles para o robô lá no VREP, né? Observem que aqui tem θ70 e convirto ele para radianos, né? Lembrando que sempre tem que enviar em radianos porque o VREP exige isso, né? Pronto. Feito isso, aqui daqui para lá vem a configuração do que? Do algoritmo de Newton-Raphson. Então, lemos em consideração que, de acordo com a aula anterior, a gente inicializa um ângulo, né? O algoritmo em si começa aqui, né? Começa. Tem gente entrando aqui, pronto. O algoritmo começa aqui, no while, né? Espera aí que tem várias pessoas aqui entrando. A ver, pronto, já. Então, como estava falando, aqui temos um while, né? Esse while aqui, né? Dentro desse while, a gente colocou o quê? Obviamente, digamos assim, a execução do algoritmo Newton-Raphson. Só que, obviamente, para ele inicializar, a gente precisa calcular pelo menos, né, um valor que eu chamei aqui de valida, é como se fosse esse valida é uma variável booleana, né? Ela vai ser 0 ou 1, certo? E para a gente calcular ela, pues, mostrei na aula anterior, mas mesmo assim a gente pode aqui rever isso mais um pouco, tá? Mas bora lá. Então a gente precisa inicialmente o quê? Pegar esses ângulos iniciais e passar para o θ-config, né? Que na verdade é o ângulo que eu vou trabalhar ao longo de todo o algoritmo de Newton-Raphson. Então, estou passando como ângulo inicial o ângulo que a gente escolheu, certo? Esse aqui. E a gente já sabe de antemão que esses ângulos foram enviados lá para o VREP, então o robô ele já vai estar na posição que a gente quer, né? Na posição que a gente deseja, certo? Mas todo ângulo, toda configuração de ângulos, isso aqui na verdade obedece ao quê? Obedece a manifold ou ao espaço topológico, né? O espaço topológico que representa a configuração, né? O que chamam de configuração cinemática ou espaço de configuração cinemática. Aí o que que eu faço? Mando esse ângulo para aqui, certo? E aí com esse ângulo observem que esse ângulo passa para aqui, para essa função, que é a função que executa a cinemática direta, certo? Com que objetivo? Claro, se eu tenho um ângulo θ70, que já foi para θ-config, agora eu faço o quê? Com esse θ-config. E, obviamente, a matriz que contém todos os eixos de torção e a posição inicial, não, perdão, a configuração inicial M, que é uma matriz de transformação homogênea, pois a gente já sabe que vai ter uma matriz de transformação homogênea no final, né? Que seria o quê? Aqui eu chamei de TSB. Por quê? Isso para lembrar que, na verdade, eu vou colocar aqui, para lembrar que essa matriz representa o quê? A posição inicial do marco, que nesse caso, é mais, eu vou executar aqui um pouco o algoritmo para a gente. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vamos executar esse algoritmo aqui. Para os que chegaram agora, só lembrando, né? Como a aula de cinemática inversa ela ficou gravada e foi passada para vocês de maneira síncrona na aula passada, então hoje eu só estou partindo do algoritmo que foi feito na aula passada para rever alguns detalhes, né? Que de certa maneira podem ser fundamentais para a elaboração da atividade número 3, né? A final. Deixa eu estar aqui do lado. Pronto. Vamos. Pronto. Aqui então começamos por tirar essa hierarquia aqui um pouco. Se vocês podem tirar a hierarquia e quando vocês quiserem observar essa hierarquia, vocês vão aqui onde diz. Oh, cadê? Aqui. Hierarquia da cena, né? Aí, caso vocês queiram, né? Podem fazer a mesma coisa aí, né? Bom, então, vou dar aqui play, certo? E play aqui. Só que aí, observem, eu vou fazer uma coisa interessante, o que talvez não tenha feito em outros momentos, eu vou fazer agora, com o intuito de talvez ver com mais detalhe alguns acontecimentos, né? Então, opa, foi mal.
Aqui. Pronto. E aí está, né? Então, observem que θ7, ele está no valor que a gente deseja, ou seja, o θ7, em outras palavras, minha referência é onde eu quero chegar, e aqui eu vou assignar a θ7 zero a posição inicial, né? Pronto. Aí depois eu venho aqui. Bom, aqui na verdade eu vou sair, eu vou fazer um step out, na verdade, para não rodar aquele file que tem lá internamente, né, na função. Aí depois vemos aqui, pronto. Observem que ele já movimentou, né, a primeira junta, né, que foi 90. Aí venho aqui, executo de novo. Aí já foi. Deixa eu levantar isso um pouquinho aqui. Pronto. Aí depois, observemos que o que foi que passou aqui, gente? Não era para ser assim. Espera aí. Na aula anterior eu coloquei aqui, inclusive eu tinha colocado isso aqui, né? Só para ele mostrar isso, só que ainda não cheguei lá, então, aliás, eu vou parar isso aqui, tá? E vamos começar de novo. A questão é, eu estou colocando aqui, né? Simplesmente a configuração do robô na posição inicial, que vai ser isso aqui. Pronto, o robô vai ficar desse jeito que está aí. Aí, com essa posição, eu vou calcular o quê? A posição desse marco aqui, em função ou com relação, né, ao marco fixo, que é esse aqui, né? Então, para eu saber isso, eu calculo a matriz de transformação homogênea do marco D desejado, né, que nesse caso vai ser o θ7, é, é isso mesmo, θ7, né, que é o desejado, e calculo o TSD, ou seja, é como se eu quisesse saber a posição, ou melhor, a configuração cinemática desejada em função com relação ao marco fixo. E isso seria isso aqui, né? Aí dou um pause, pronto, e aqui começa a fazer a configuração do robô, né, para a primeira posição, né? Nesse caso, θ7 zero, né, que seria, digamos assim, a primeira posição dentro do espaço de configuração cinemática, que são esses 6 ângulos aqui, né? Aí depois, com isso aqui, calculamos TSB, que seria o quê? A matriz de transformação homogênea atual, né, desse marco com relação a esse, ou seja, associada a isso aqui. Aí, o que, que a gente faz? Bom, a gente viu na aula passada que a gente precisa calcular, né, uma matriz TBD, que, em outras palavras, eu falei inclusive na aula anterior. Bom, geralmente quando você quer calcular uma distância entre uma coisa e outra, falando de espaços unidimensionais, você simplesmente utiliza uma norma, seja uma subtração entre um valor e um desejado, e calcular a norma disso e pronto, né? Aí, se você passa para 2 dimensões, você faz a mesma coisa, calcula, sei lá, uma uma norma euclidiana entre dois pontos num espaço R2, bidimensional. Se for tridimensional, a mesma coisa. Se for tetra, se for n-dimensional, pues você vai calcular uma matriz, né? Você vai calcular, perdão, uma norma para um espaço de n dimensões e pronto. Só que aqui, na verdade, a gente não está falando propriamente de distância, entendeu? Entre dois pontos. A gente está falando, na verdade, uma separação, certo? É um conceito de pronto não tão visível assim, porque a gente está falando de que temos uma configuração desejada, que é o TSD, e temos uma configuração atual, que é o TSB, né? Temos TSD desejado e temos o TSB. Só que o TSB, ele vai mudando, né? Ele vai mudando, porque a cada iteração do algoritmo, o TSV tem que ir mudando. Então, o que a gente faz aí? A gente calcula, na verdade, uma matriz de transformação homogênea que represente o,
ou digamos assim, uma distância, entre aspas, entre o TSD e o TSB. E a gente sabe que, pelas aulas anteriores, isso é igual a isso aqui, né? A inversa de TSB vezes TSD. A inversa de TSB é o mesmo que TBS, né? E aí a gente teria a matriz TBD. Então, TBD é como se fosse meu erro, né? Em outras palavras, o quanto está separada a minha configuração desejada da configuração atual. Pronto. Inicializamos com isso e calculamos isso aqui, né? Que a gente sabe que temos um algoritmo que nos calcula, né, o vetor de torção, certo? Que seria esse log6. Depois passamos essa matriz que representa, né, em SE3, que é uma matriz, né, que compõe por sua vez uma submatriz e tal. Aliás, podemos ver isso aqui, para não ficar muito, só para lembrar, né? Aqui, né? O log, o log6, ele calcula o quê? Essa matriz aqui, né? É uma matriz, né? Aqui temos uma fórmula de Rodrigues, está implícita, né? E aqui temos uma ômega SO3, que é uma matriz, né? Uma outra matriz. Uma matriz que inclusive é antissimétrica, né? Onde está? Estamos aqui, pronto. E com isso, então, a gente utiliza essa função que a gente já viu em outras aulas, que transforma essa matriz em forma vetorial, sendo que é um vetor de 6 por 1. Os três primeiros estão associados com a velocidade angular e os três últimos com a velocidade linear, caso estejamos falando do movimento em termos de velocidade. Se estivermos falando do movimento, mas em termos de posição, então isso aqui, na verdade, os três primeiros representam ângulo e os três, o ângulo ou simplesmente eixo de giro, né? O eixo sobre o qual você vai girar, certo? Geralmente, para nosso caso, são todos eixos de giro, porque são juntas de revolução, né? E os últimos três estão associados com a posição linear ou deslocamento linear, caso existisse, né, uma relação de movimento também linear. No nosso caso, geralmente não vai ter, porque são todas juntas de revolução, né? Não são prismáticas, ou pelo menos não existe um movimento horizontal ou um movimento vertical associado ao movimento angular, né? Que, por exemplo, em articulações helicoidais, isso pode acontecer. Aqui não, né? Bom, e com essa matriz, né, a gente calcula a transformação, né, usando a versão autoadjunta de TSB, né, que foi uma outra coisa que a gente viu, e com ela a gente transforma esse vetor aqui, certo? Que está com relação ao marco em movimento, o marco B, né? Esse marco aqui, só que agora a gente passa ele para o mesmo vetor, vai ser o mesmo vetor, só que agora representado com relação ao marco fixo, né? E aí fica. O que que a gente vê agora? Porque com relação ao marco fixo? Bom, a gente está trabalhando o algoritmo de cinemática inversa todo com relação ao marco fixo, né? Observem que em todos os momentos eu sempre me preocupo com isso. Aqui, por exemplo, estou fazendo um TSD, ou seja, um marco desejado com relação ao marco fixo, esse. Aqui, pelo menos, também, TSB, o marco atual, ou seja, o marco, né? O marco que está em movimento com relação a esse marco fixo. E quando eu chego aqui, eu calculo VB, né? Ou seja, falando daquele vetor que representa o movimento de torção, mas ele sempre vai ser em termos de B, né? Do marco em movimento. Aí o que que eu faço? Eu tenho que passar ele para sua representação, só que em termos de um marco fixo. Pronto. Aí agora o que que eu faço aqui? Aí a gente calcula a norma, mas isso aqui na verdade poderia ser feito de outra maneira. Vocês podem fazer isso aqui é um critério, né? A gente poderia inclusive colocar aqui vamos colocar uma tolerância aqui, e aqui colocamos 0,001, certo? Podemos colocar uma tolerância aqui associada a VS, podemos colocar uma outra tolerância associada a, vamos, na verdade aqui seria ômega S e aqui com relação a VS, né? Né? E aqui a gente poderia colocar os
três primeiros e aqui os três últimos, né, desse vetor VS. Pronto. Aí você pode mudar aqui. Isso não significa que tem que ser iguais, né? Você pode ter uma tolerância diferente nesses dois. Por quê? Vamos lá. Aqui, por exemplo, você está falando do ângulo, né? Geralmente, você quer sempre garantir que o ângulo seja o mais próximo do desejado, né? A gente está começando em 88,55 e o objetivo com relação à junta 1 é 90, né? Aqui, por exemplo, como já comecei falando na aula hoje, eu posso colocar 0,2. Está a 0,2 radianos, perdão, graus, de chegar a zero, né? Ok? Pronto, isso é muito, é pouco. Só a convergência do algoritmo Newton-Raphson que nos vai dizer, né? Porque lembremos muito bem que existe uma certa, digamos assim, restrição, né? Para que esse algoritmo seja convergente. Então, por exemplo, se eu coloco aqui uma tolerância muito baixa, muito provavelmente isso não vai acontecer e aí termina acontecendo que o nosso algoritmo vai ficar indefinido, né? Vai ficar um while provavelmente infinito e nunca vai convergir, né? Então, a gente tem que ser um pouco também consciente disso. É, por que eu falo isso? Porque na atividade número 3, vocês de pronto vão ter lá suas estruturas, cada um deve ter feito, de acordo com o que eu tenho visto já na revisão de alguma das atividades que vocês fizeram, na 2, né? Tenho observado que, assim, alguns fizeram alguns esboços, né? E, bom, dependendo de como vocês vão implementar isso nesse algoritmo aqui, essas tolerâncias podem ser, digamos, ou vão ser muito pequenas ou serão talvez não tão pequenas assim, né? Então, vocês vão ver, né, que faz uma diferença enorme mexer com essas tolerâncias aí, né? Então, influencia muito, né? Dependendo da estrutura que vocês tenham lá. E também, obviamente, questões de tipo dinâmica. Daqui a pouco eu vou falar isso, porque embora esse curso não tenha, não fale muito de dinâmica, mas como a gente no VRAP, a cada peça le associa vou parar aqui inclusive, a cada peça a gente le associa uma massa, né? Então, de certa maneira, existe a gravidade aqui no VRAP, né? E se existe a gravidade, então está existindo um pouco teríamos que falar um pouco da dinâmica, né? Então, vejamos aqui, por exemplo, o link, esse link aqui, certo? Ele, ele tem aqui, ó, inércia, né? E tem massa aqui, ó, certo? Então, tem uma massa de 5,7, né, quilogramas, né? Então lá vocês devem ter levado em consideração isso, né? Se vocês colocam uma massa muito grande, né, e a peça mide, sei lá, 1 centímetro e ele está pesando 80 quilos, sabe? Tem que existir uma certa, né? Uma certa coerência nisso aí. Inclusive, estou falando isso para que vocês, quando forem fazer o algoritmo de cinemática inversa, levem em consideração isso, né? Aqui o robô, ele já vem esse robô que a gente vem trabalhando, o ERE5, ele é um robô que já, por configuração padrão do VRAP, ele já utiliza as massas que são comumente observadas para esse robô na prática, né? E aí, geralmente é 5,7 ou 6 quilogramas, enfim, deve existir um erro, mas é sempre coerente, né, com as dimensões disso aqui, né? Então, o mesmo eu peço para vocês terem cuidado lá. Aí pronto. E, obviamente, com isso aí bem configurado, essas tolerâncias vão fazer uma diferença com relação à convergência do seu algoritmo. Pronto, mas então tá. Até aqui o que eu falei. Isso aqui tudo foi só para poder inicializar o algoritmo de cinemática inversa. Aí quando a gente vem aqui, observem que se valida, vai se tornar o quê? O verdadeiro ou falso, e eu utilizo ele aqui como uma das condições para permitir que o while continue. Então, se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se os valores, a norma, né, por dizer assim, o valor, a norma do vetor que corresponde ao movimento, né, digamos assim, ao movimento angular do marco, vou chamar de marco B, né, que a gente sempre chama de B, mas também podemos falar dele como marco
marco local, né? Sei lá. Então, esse marco local, marco fixo, o marco global também. Muitas vezes esse marco aqui é conhecido como marco global, porque a gente assume que é o fixo, então, como é o fixo, tudo que se movimenta vai ser com relação a ele. Como ele é o único fixo, a gente chama de global, geralmente, né? Como se associássemos um marco àquilo que é 100% inercial, né? E o que não é inercial, que se movimenta, pues, então nesse caso seria o marco local. Aqui teríamos um marco local, então vou chamar ele de marco local, né? E aí a gente diz assim, bom, se esse marco local tem um movimento angular cuja norma, né, é maior que o valor que eu estabeleci, então é porque ele ainda não está próximo da configuração desejada, né? O mesmo acontece com a norma dos últimos 4 elementos do vetor VS, que seriam o movimento horizontal, né? O horizontal o vertical ou simplesmente movimento linear. Ou seja, é como se isto aqui representasse a distância que existe entre o marco desejado e o marco local, e isto aqui representasse a orientação entre o marco local e o marco desejado. Obviamente, a orientação e a distância tem que ser nulas ou quase zero, muito próxima de zeros, para você dizer que os dois marcos, o desejado e o local, coincidem. Quando coincidem, então você assume que foi resolvido esse problema, foi solucionado, tá? Agora aqui, I o quê? Simplesmente, eu botei por aqui, ó, é simplesmente um contador, né? Para quê? Para a gente fazer as iterações, né? Bom, observem que essa equação aqui foi a equação da aula anterior, né? E ela é decorrente de quê? Bom, é decorrente de várias coisas. Não sei se na aula passada eu falei que essa aula era gravada, mas digamos assim, o conceito, né, de que toda a minha, digamos assim, toda a estrutura que define os ângulos, né, a função que define os ângulos, nesse caso, aqui a gente fala dele como espaço de configuração cinemática, né, lembrando que nas primeiras aulas eu disse, se você tem 6 ângulos, né, aqui tem 1, 2, 3, 6 ângulos, né, então você deve ter no mínimo 6 graus de liberdade. Sim, porque pela fórmula Grobel, né, cada junta ela tem um grau de liberdade, de fato, são 6 juntas de revolução, cada uma tem um grau de liberdade, logo então, somando tudo vai dar 6, ok. Então, meu espaço de configuração cinemática, ele tem 6 dimensões, pronto. Então, como tem 6 dimensões, deve existir uma função ou uma manifold, né, que inclusive falei isso lá nas aulas iniciais, que tem 6 dimensões. Se tem 6 dimensões, significa o quê? Que deve existir uma outra manifold que pode ser tangente a essa manifold que descreve as posições. E é aí onde entra a abordagem da aula anterior, que é o quê? Utilizar Taylor. Quando se fala de Taylor, geralmente está se falando de que linearizar uma manifold. Eu pego um ponto na manifold, um ponto na estrutura, né, da função que está em 6 dimensões, e sobre esse ponto eu projeto um espaço tangente. Esse espaço tangente vai ter que ter, na verdade não vai ter que ter, ele tem as mesmas dimensões que a manifold estudada, nesse caso 6 dimensões. Logo, essa estrutura aqui é decorrente disso. O que a gente fez foi o quê? Sobre o espaço tangente, a gente projetou que um, uma equação, né? Produto da série de expansão de Taylor, e aqui, isso aqui não é mais do que, digamos assim, o equivalente a multiplicar Vs por a inversa da derivada, e a derivada para uma função de várias variáveis é um jacobiano, né? Então, aqui está, né? Que inclusive aqui estamos usando aquela função jacobiano que a gente viu numa aula por aí, está aqui, né? Certo? E pronto, né? Aí depois com isso, a gente vem aqui e calcula o quê? Θconf vai ser, nesse caso, na primeira iteração, na primeira vez que ele entra no while, vai ser igual a θ0, que seria o quê? A posição inicial. E o θconf que está do outro lado igual vai ser o atualizado. Mas isso aí já, né, iterativo, né? Então vamos ter um processo iterativo aqui, um número de iterações, né? E a cada iteração esse θconf vai variar, né? Pronto, o que que eu faço? Antes de eu passar para a próxima iteração, eu mando esse θconf novo, né? Para onde? Para o overrep, para eu visualizar lá
o movimento, né, de cada iteração. Aí botei esse pause, daqui para lá já é ok. Porque isso aqui, tudo isso aqui é o mesmo que eu fiz aqui, né? Somente fiz o que reproduzir para quê? Para que ele tenha um novo valida e ele tenha um novo VS e ele tenha um novo, uma nova matriz TSB, né? Uma nova matriz para o marco local. Aí quando ele volta aqui, ele vai verificar se realmente essa norma está acima desse valor e desse valor. Inclusive aqui eu vou trocar, porque eu troquei aqui, né? Certo? E pronto, né? Dúvidas até aí, gente, do que eu tenho falado. Se vocês tiverem dúvidas, se estão entendendo, tudo bem. Se não, pode falar, que a gente vai tirando essas dúvidas aí. Estou ouvindo aqui. Aqui tá ok, professor. Tentando acompanhar ainda. Acho que ainda não consegui finalizar a aula o vídeo da aula anterior ainda. Mas, por enquanto, tá tudo ok. Certo, gente. Então, vamos lá. É... A ver, então, bom, até aqui, então, o que estamos fazendo é isso, né? O movimento aqui, como já disse, vai ser bem sutil, né? Não dá para ver muita coisa. Por quê? Porque, como eu já disse, né? A vantagem do algoritmo de cinemática inversa, perdão, a vantagem, não sei se falei isso, na verdade, a desvantagem, né, é que isso aqui tem que estar muito perto disso aqui, né? Então, vamos fazer alguns testes aqui para visualizar. Eu vou, inclusive, simular aqui, né? Vamos, cadê? Bom, eu coloquei justamente esse pause aqui para a gente poder ver a cada iteração aqui, né? Na verdade, aqui eu dei um pause aqui para depois eu calcular esses valores aqui. Vou pressionar aqui a tecla, pronto. E aí observem que ele foi executando isso aqui, né? Executou uma primeira configuração, né? Que foi quando ele entrou, e aqui tem um pause, né? Sempre aparece aqui, né? Press and key. Pressiona alguma tecla aqui, né? Aí eu vou pressionar para ele ir para a seguinte iteração. Observem que quando eu pressiono pause, ele me mostrou aqui a primeira iteração. A primeira iteração me mostrou aqui 90.32, menos 0.062, 89.8 e o demais é isso aqui. Lembrando que o ângulo desejado é esse aqui, né? Então, bom, certo? Aí depois eu vou pressionar de novo a tecla. Eu pressiono a tecla e há um pequeno movimento no robô, né? Vamos ver se dá para ver aí. Um movimento muito certo, mas aí está a segunda iteração. Aí, agora ele passou aqui para 89.9, aqui 89.9, e os que estavam com zero, acima de 0.5, eles já estão descendo um pouco, né? Vamos de novo. Aqui, ó, os que estavam acima de 0.5, 0.1 já estão descendo um pouco mais, né? Aqui 0.039, 0.66, menos 0.81, 0.18, né? E está na iteração 3. Mas ele continua, né? Se ele não continuasse, ele não estaria pedindo para executar o pause, né? O pause está aqui, ó, ou seja, está dentro do while, né? Então, se ele está pedindo para dar pause aqui, é porque ainda está rodando outra interação, né? Vamos ver, que foi a iteração 4. Bom, na iteração 4 ele conseguiu 90 e 89.9. E segundo nossos critérios de tolerância, né, que foi 0.0001, né, na quarta iteração ele conseguiu melhor ajuste, né? A gente poderia ser mais exigente, vamos ver, né? Vejamos se a gente consegue aqui, né? Vamos deixar somente essa tolerância no ângulo, né? Na orientação, né? Aí vamos ver.
E vamos executar aqui no... De novo. Aí, pronto. Lembrando que aqui, né? Observem que ele executou e ele está agora no pause, mas esse pause é esse aqui, né? Quando eu pressionar, ele vai executar tudo isso e vai entrar na primeira iteração do while e vai ajustar o robô para a primeira iteração. Vamos ver aqui então. Aqui, né? Está. Primeira iteração. Pronto. Movimentou, ficou numa posição, só que assim, a gente está vendo essa impressão aqui depois de fazer a manipulação, né? Então, inclusive, a gente poderia fazer o seguinte. Eu vou mudar um pouco isso aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar isso imediatamente depois disso aqui. E o pause eu vou colocar antes do for, para quando a gente pressionar a tecla, eu vou inclusive parar aqui. E vou parar isso aqui também. Pronto. Então vamos... Pronto. Vamos rodar de novo aqui. E aí está. Então... Observem que, ó, observem que, não sei se dá para ver aí, mas isso aqui não é 100% 90 graus, né? Tive que colocar 88,5 e 88,34. Coloquei aqui um 0,2, né? Aqui vou colocar menos 0,5, vamos ver, né? E vamos lá. Então, pressiono pause aqui e ele já, ó, calculou θconf, né? Na primeira iteração. Esse foi o valor, só que ele ainda não mandou para onde? Para lá, para o robô, né? No VRAP. Então, eu vou pressionar. Aí está. Observem que ele se movimenta, porque, claro, ele está movimentando as 6 juntas de acordo com esses valores aqui. Essa foi a iteração 1, né? Que já entrou, mostrou. Agora eu pressionei pause, né? Aqui. Aí, ó. Iteração 2. Aí calculou já os ângulos da iteração 3. Vou dar um pause para ver como fica com a terceira iteração. Pronto. Já calculou a quarta. Vou dar um pause aqui, pressionar a tecla para ver como fica. Já começa a ser movimentos bem sutis, né? Que de pronto não dá para ver, mas o que importa aqui é isso aqui, ó. O ângulo, os ângulos, né, que ele calculou foram 90, 0,1, 89,9 e bom, aqui está, sendo que o desejado é isso aqui, né? Então observem que lá na atividade número 3, né? Vocês vão implementar a mesma coisa lá, certo? Só que devem levar em consideração que as peças, né, principalmente o que eu falei da massa, o que eu falei da estrutura, né, ter uma certa coerência entre a massa e o tamanho da peça, né? E por outro lado, levar em consideração essas tolerâncias aqui, né? Eu coloquei uma tolerância aqui maior na orientação e menor, digamos assim, na distância, né? Então eu vou colocar agora uma também na distância, né? E pronto, aí está, né? Não sei se dá para ver aqui, mas esse marco aqui ele não está 100% reto, né? Justamente porque os ângulos iniciais, né, pues não são os 90, 0,90, né? Então, aqui vamos executar de novo. Aí, iteração 1.
certo? Ele calculou a iteração 1, vou dar na teclada aqui e aí pronto. Já ajustou para a iteração 1. Vá para a seguinte iteração e calculou esses ângulos aqui. Pressiono e ele ajusta para a iteração 2 e vá para a seguinte e calcula a iteração 3. Já calculou aqui a iteração 3, dou um Enter aqui e ele ajusta o robô, né? Ele vai ajustando, né? Iteração 4, vou dar aqui um Enter e pronto. Ó, chegou a uma iteração 5, então aí já estamos observando que, ó, já passou para a sexta iteração, né? Então, isso vai depender muito também da configuração cinemática. Quando eu falo configuração cinemática, me refiro justamente também à forma, né, que o robô tem, né? Esse robô aqui é um braço mecânico, é bem conhecido e tal, mas, por exemplo, vocês lá, por exemplo, tem uma prótese que tem uma certa estrutura, né? Uma certa distribuição de peças. Isso interfere muito na configuração cinemática. Logo, o número de iterações vai começar digamos assim, a variar de acordo com a sua exigência, né? De acordo com sua aplicação, com a forma geométrica lá, né? Então aqui, por exemplo, o único que eu fiz foi o quê? Perdão, a tolerância, né? Na distância, observem que já começou a ficar mais demorado, tipo, ele já está na sétima iteração, né? Nona iteração e por aí vai, né? É mais, eu vou fechar aqui um momentinho, tá? E vou tirar esse pause aqui que eu coloquei, só para a gente ver se ele para em algum momento, porque para não ficar pressionando. É... A ver, vamos lá aqui. Pronto. Já dei esse pause aqui. Aí, ó. Pronto, aí já está pronto, né? Então, pronto, aqui. Aí o que que vamos fazer? É pressionar tecla e aí começa, né? Configuração de juntas na iteração 1. Pronto. Iteração 2, né? Um momentinho, eu vou tirar isso aqui também, que isso aqui consome tempo também. Então, aí, 50 iterações. Pronto. E qual o valor que a gente teve no final? Ó, 0. Nessa junta aqui, na quinta junta, então ele atingiu a meta. Aqui não, aqui pelo visto vai precisar de uma tolerância ainda maior, ou seja, que isso é um indicativo é que provavelmente, se você começou ó, vamos fazer uma breve análise aqui, numérico, isso aqui, ó. Todos os valores que a gente obteve começaram em primeiro valor já passou a ser negativo, né? Eu coloquei 0 aqui, ó, na inicialização, mas ele já logo foi para um valor negativo. Foi descendo, 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 sempre foi negativo, né? Nunca mudou seu sinal. Agora, esse outro aqui chegou no valor desejado, mesmo sendo negativo, né? Aqui, na verdade, era para
Esse aqui eu... Deixa eu ver. Não, tô falando aqui errado. Não, perdão. Esse aqui era 0, continua em 0. Esse menos 0,5 era para ser 0 e ficou em 0,22. Esse aqui chegou a 89,97, o mais próximo é 90 que teve, e o 0,2 ele ficou em 0,06. Pronto, certo? Então, se eu aumentar a tolerância aqui, vamos ver. Aumentar, perdão, diminuir, né, a tolerância, pressionar pausa aqui, e chegou às mesmas 50, né? Então, parece e tudo indica que, por mais que aumente a distância, ele vai ficar nessa situação. Então, agora eu vou fazer o quê? Vou aumentar a orientação. Aumentar, perdão, diminuir a orientação. Aí eu executo de novo. E chegou às mesmas 50. Ah, tá, gente, foi mal. Ele tá chegando a 50 também, porque a gente colocou que o máximo era 50. Vamos colocar 80 também, né? 80. Foi mal. Sim, sim, algo tá estranho aqui. Mas é isso aí, gente, ó. Esse parâmetro que inclusive eu mostrei na aula anterior, botei o máximo, né? Caso fosse indefinido, não chegar a ficar aí em um loop, né? Mas se ele ficar, ó, para 80 iterações, se ele ficar, você pressiona Ctrl C, sai e força a quebra do loop, né? Mas aqui, por exemplo, ele não chega, mesmo com 80, vamos colocar um valor, vamos colocar 200 iterações para ver. A ideia é sempre chegar no valor desejado, né? Então a ideia é isso. Aí entra muito aquele jogo aí, ó, botei 200, mas em 164 ele disse que já consegue estar bem perto, né? 0,063 e aqui ainda continua sendo 0,22, né? Mesmo que no anterior. Então, esse aqui ainda não, eu acho que não está satisfatório, né? Então, assim, esse critério que eu estou usando tem a ver com o quê? Aqui é menos 0,5 e ficou em 0,22, sendo que eu quero que seja 0, pelo menos 0,0 alguma coisa, não está chegando. Então aí provavelmente está falhando o quê? A minha tolerância é, na distância. Então vamos colocar mais aqui. Vamos colocar menos. Chegou no máximo e continua tendo esse erro aqui, ó, tá vendo? Então, é por aí, né? Tipo, a ideia, o que eu estou tentando mostrar para vocês é como tratar o desafio em termos de que a gente tem que ir ajustando, né? As tolerâncias, né? E cada vez mais exigir ao programa, né? Então, vamos ver agora aqui 300, né? Para ver. Até um dia chegar ao valor desejado, né? Tá todo mundo me entendendo aí o que eu estou o que eu estou falando aqui? Ah, ó, botei 300 e em 229 ele está dizendo que chegou no, no desejado, né? Ou seja, as tolerâncias foram menores que as desejadas. Opa. Então, né, vamos ter que exigir mais das tolerâncias, né? Quer dizer, vamos ter que colocar tolerâncias ainda menores. E por aí vai, né? Então, essa é a ideia, né? Todo mundo está me entendendo aí? Todo mundo entendeu a ideia? Dúvidas até aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou assistindo. Certo. Gente, os demais que estão aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, Vai falar.
Eu tinha uma dúvida, mas não é referente a esse tema de hoje, é sobre a exponencial 6. Uhum, diga. E aquele termo que está, acho que é θ menos seno. Esse aqui, né? Na construção, assim, Uhum. se seria θ menos seno mesmo ou seria seno menos θ? Acho que é algo assim na equação. Onde aqui? Teta menos seno é teta, isso aqui? Essa é a sua pergunta? Sim, professor. Teta menos seno é teta. Uhum. Mas assim, caso o senhor não possa tirar essa dúvida agora por conta da aula, poderia ser depois. Foi porque quando eu estava revisando eu fiquei com uma duvidazinha, mas talvez questão de Não, entendimento. esse teta aqui, vamos lá, essa expressão aqui na verdade que foi deduzida lá na aula, não me lembro qual foi essa aula, mas tem uma aula aí que a gente viu isso. Esse teta menos seno de teta é o quê? É o equivalente à expansão em Taylor, né, da função seno de teta. A função seno de teta geralmente é o quê? X elevado a um número ímpar sobre esse número ímpar fatorial, né? Aí quando você compara com a expressão que saiu lá na dedução da, da quê? Da, da fórmula de Rodrigues, né, que a gente tinha utilizado, aí aparece um termo parecido, né, um termo que é uma série de Taylor, né, só que está faltando teta, né, porque geralmente teta elevado ao cubo sobre 3 fatorial e vai mudando de sinal, né, mas não tem teta. Aí para que fique igual, a gente pega teta menos seno de teta para que fique o que tem lá, entendeu? E se eu não estou errado, esse é o sinal. Aliás, vou procurar aqui, mas me entendeu até agora? Esse teta menos seno de teta é só por causa de uma expansão de Taylor. E Entendi. esse teta aqui, na verdade, é o ângulo, que na verdade é o quê? Um ângulo é, na verdade, é o módulo de um vetor que representa um movimento rotacional, né? Mas esse teta, inclusive, está aqui, ó. É a norma do ômega vet, né? Que é o vetor, né? Mas eu posso até procurar aqui a aula para mostrar, deixa eu ver onde foi isso. Não. Mas me entendeu? Entendeu o que eu falei aí? Entendi, professor. Deixa eu ver aqui se. Sim, mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida que tenham sobre qualquer coisa que tiverem sobre a disciplina, sobre a atividade? Já todo mundo viu a atividade, o que que tem? Professor, só Uhum. é, nesse caso aí, o senhor aumentou no caso, diminuiu a tolerância de velocidade, angular de posição, e ele mesmo assim, com 229 interações, ele não chegou lá. Aí Uhum. eu teria que mudar A tolerância. aquela posição. É Mas isso. nesse caso aí, isso. Aí o senhor, mesmo aumentando ela, continuou chegando no mesmo resultado final. Aí só mudaria alguma coisa se eu chegasse lá e mudasse aquela posição inicial, no caso, né? Sim, também você poderia mudar isso aqui, né? Tipo, por exemplo, o meu problema, por exemplo, aqui foi isso aqui, né? Que este está É. ainda um pouquinho não tão, o sea, não A está última perto também de aí, ele zero. tá Como? 0,25 também tá longe, né? O Sim, último, qual? Menos esse menos 0,25, 0,25. é isso. É, esses dois aí. Aí então o problema está nesse e nesse aqui, né? Certo? Aí eu posso dizer, bom, então vamos supor que aqui é 0,4. Será que melhora? Será que piora? Entendeu? Mas Eu essa teria que ideia. ir testando, Diga. né? Como? Eu teria que ir testando esses limites, né? Isso. Ok. Para quem me tinha perguntado, achei aqui, ó. Essa aula aqui, ó. Foi isso aqui que eu estava falando, né? Deixa eu ver aqui. Essa aula aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, é a estrutura. Pega somente a parte dos ímpares, né? Que esse aqui é seno de teta, né? E aí está teta menos seno de teta, vem disso aí. Dessa estrutura aí, né? É só isso que eu queria falar. Mas está numa aula aí, acho que está no cronograma. Não me lembro qual foi o número da aula, mas é isso aqui, gente, tá?
Bom, o que mais eu posso dizer a vocês sobre isso? Se vocês querem também, né, vocês podem levar em consideração claro, cada um de vocês deve ter um modelo no VREP diferente, mas a matriz M é fundamental também para isso, né? Vocês, por exemplo, no meu caso, eu estou pegando aqui esse M, certo? Mas isso não significa que meu M tem que ser esse. Você pode colocar outro, né? Mesmo com esse robô, né? Só que se você colocar outra posição M, né? Evidentemente vai mudar o quê? Isso aqui, ó. A primeira TSB, né? A primeira TSB no algoritmo vai ser bem distante, né? Porque se o M for diferente disso, né? Vai ser bem distante desse ângulo aqui, né? Por exemplo, né? Isso que quero dizer é o seguinte, essa configuração equivale a um valor de ângulos, certo? Que, com certeza, não é o que a gente quer, né? Vai dar uma quantidade de ângulos que vai ser bem diferente disso aqui, né? Tanto é que eu fiz aqui isso, né? Botei o robô à posição que eu queria que está dependendo de θ70, que é a posição inicial, mas meu M tem uns ângulos que são todos zerados, né? Lembrem disso, né? E quando a gente utiliza isso aqui, é para definir a cinemática direta da posição desejada, né? Então, querendo ou não, você precisa de um M para tudo, né? Aí você pode colocar um M, por exemplo, tem uma prótese lá que tem como 3 graus de liberdade, né? E tem um movimento no punho, né? Aí você pode ver como é que você vai inicializar o punho, né? Se você vai colocar ele alinhado com o eixo das outras articulações subsequentes, ou você vira 90 graus, ou vira 180, enfim. Aí já fica a critério de vocês, né? Mas isso aí não vai interferir na implementação do algoritmo de Newton-Raphson, porque, como eu disse, a posição inicial vai ser sempre diferente da posição indicada pelo M, né? São coisas bem diferentes, né? No M, todas as juntas devem estar em zero. Isso me lembra de um outro detalhe, né? Essa aula está sendo gravada, então vocês podem repetir essa aula só para lembrar desses detalhes que estou comentando, mas eu vou aqui parar um pouco a simulação e, ó, é um problema que, de antemão, muita gente pode, às vezes, esquecer, e lá vocês, na sua lista, devem levar em consideração isso, para que a simulação rode, né, tranquilamente. É o seguinte aqui, ó, esse robô está nessa posição, essa é a posição de home, que eu coloquei lá no MATLAB, certo? Só que se você pega o robô, vou pegar outro robô desses aqui, igualzinho, então, aqui, cadê? Esse aqui. Vou colocar aqui do lado, certo? Se você analisa, obviamente aqui está transparente porque eu mudei a transparência aqui dessas peças, né? Mas vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte, esse robô aqui, se você analisa, vamos ver aqui a cena, esse robô que eu acabei de colocar, né, que seria esse aqui, se vocês veem, essa junta aqui, deixa eu ver, essa junta aqui, ó, ela está em posição 0, 0, aqui também 0, 0, 0 e 0. Tudo está em 0, né? Todo mundo viu que aqui é 0, né? Em todas as juntas, esse valor era 0, né? Agora vamos ver o robô que a gente está trabalhando. Então vamos pegar essa junta 1. Ela é o quê? Ela está em quanto? Está em 0. Aqui, 0, 0, 0, né? 0 também aqui e 0 aqui. Como pode acontecer isso? Então veja bem, aqui na verdade para que a gente deixe esse robô nessa mesma posição, a gente vai ter que rotar provavelmente. Então, por exemplo, a junta 1 vai ficar assim, né? A junta 2, então eu boto aqui 90, né? E pronto. A junta 3 seria o quê? 3 não, 4, a 4, né? Então, 4, cadê? Aqui, 90. E pronto, né? Acho que aí ficaram parecidos. Está na mesma configuração de home, né? Entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, hum,
entre aspas. Por quê? A diferença é que quando você for executar seu algoritmo, e isso também vale para os modelos que vocês fizeram lá no VRAP, aqui a junta desse robô que a gente está trabalhando é 0, mas a junta desse aqui, a junta número 1, também é 0, perdão, não, eu queria falar com relação à junta 2, né? Junta 2 aqui é 90, né? Só que aqui é 0, no que a gente está trabalhando, né? Então, vocês têm que garantir isso. Vocês primeiro colocam na posição de home, entendeu? Mas não vão colocar usando isso aqui, não. Vocês não vão configurar usando isso aqui. Vocês vão deixar o robô do jeito que ele vem, do jeito que vocês desenharam ele, confeccionaram ele. Alguns fizeram o robô lá no SolidWorks, ou Fusion, ou sei lá, o FreeCAD, né, também. Todas essas ferramentas que tem de modelagem 3D, desenho 3D. Só que aqui, na verdade, para a gente não é vantagem isso, né? A gente tem que deixar ele com tudo em 0, né? Então, aquele movimento que eu executei nas juntas desse novo robô aqui, devem ser feitas usando a rotação das peças, né? Então, por exemplo, a junta 2, eu vou rotar ela 90 graus, mas com relação ao quê? Ao próprio marco, né? Então, eu vou colocar aqui 0. Opa, não, assim não, foi mal. Com relação a C, 90 graus. Opa, peraí. Fiz algo errado aqui de novo. Aí, pronto. Rotec com relação à junta, né? Lembrem que as juntas elas podem ser visíveis, né? Então, eu vou colocar ela aqui, certo? E aí está, né? Então, Rotec com relação à junta. Agora, quando eu for ver essa junta, a posição é 0. Então, a posição de home deve ser configurada desse jeito no VRAP. Se não, tá errado, certo? Vocês vão executar lá seu algoritmo e vocês vão ver que o robô se movimenta de outra maneira. Por quê? Porque a posição de home que vocês utilizaram não foi configurada assim, no modo de edição, por dizer em outras palavras. Quando você configura ela aqui, você está forçando um movimento na simulação, mas quando você configura do jeito que estou falando aqui, usando rotação, você já está fazendo outra coisa, né? Então é só isso, gente. Dúvidas até aí? Dúvidas até aí, gente? Não tem dúvidas? Bom. Gente, eu tô aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Por enquanto, tranquilo, professor. Tudo bem, gente. Então, ó, a aula de hoje, do jeito que está lá no cronograma, é para tirar dúvidas sobre a atividade número 3. Vocês têm alguma coisa a falar sobre a atividade número 3? As últimas aulas, essa aula, a próxima será síncrona também, e a próxima aula vai ser, bom, a próxima não, depois da próxima, aliás, eu acho que para entregar a lista. Então, gostaria de escutar o que vocês têm para falar com relação a essa lista, tá? Então, lista número 3, só para lembrar a vocês, né? Vocês vão utilizar o mesmo esboço, talvez melhorando ele um pouco com o feedback que eu passei para vocês na primeira e que eu vou passar agora na última revisão, que foi da segunda. Com esse feedback, vocês vão melhorar aquele esboço, né? E vocês vão fazer o quê? Vão fazer um problema, vão modelar, né, um problema de cinemática inversa utilizando
esse mesmo algoritmo que eu mostrei para vocês, só que aqui, ó, esse modelo deve levar em consideração, né, dimensões aproximadas, né, como já estava falando, né, e devem, de alguma maneira, essas dimensões devem ser um pouco compatíveis com o que no paper que vocês escolheram está escrito, né? Então, se o autor lá, por exemplo, diz, se o autor apresentar alguma noção de dimensões, já seja diâmetro, espessuras, é bom você considerar isso, né? Até para que seja o mais parecido possível e assim você conseguir ter um resultado factível, né? Obviamente você vai colocar também, assim como eu coloquei aqui, esses marcos, né? Vocês podem pegar esse mesmo arquivo, que inclusive eu vou deixar hoje lá, e vocês pegam esses, aliás, não, na pasta, né? Na pasta que está a aula de hoje, né? Deixa eu ver. Aqui nessa pasta vocês têm isso aqui, esse marco, Premi OBJ, né? Que apareceu, né? Então esse marco vocês importam lá no VREP e colocam as cores, do jeito que eu expliquei também em uma aula passada aí. E vocês vão fazer exatamente isso, né? Vão colocar marcos em todas as... Tem uma aula, inclusive, onde eu complementei, né? Como colocar marcos em todas as juntas, né? Mesma coisa vocês vão fazer. E com isso aí na mão, né? Vocês vão apresentar uma matriz TD, que vai ser a configuração desejada, né? E pronto. Já depois, posteriormente, vocês vão utilizar esse algoritmo para fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó, né? Com uma um conjunto de ângulos iniciais, né? E posteriormente, pues, chegar a um conjunto de ângulos desejados, né? Eh, e é isso aí, né? O único que eu quero, obviamente, nesse trabalho é que exista uma coerência entre o que você definiu aqui no item 2 com o que você definiu aqui no item 3, né? E pronto. Todo mundo entendeu isso? Isso é o que eu quero nessa lista. Eu tô, justamente, hoje é para tirar dúvidas da lista 3, né? Se alguém, por isso estou perguntando, se vocês têm dúvidas, espero que vocês aproveitem esse momento, tá? Professor, no caso, a próxima aula vai ser síncrona, vai ser para tirar. Não, essa aula hoje é para tirar dúvidas e a próxima também. Na verdade, eu já estou. Essa aula de cinemática inversa é a última aula, entendeu? Daqui para lá é só para, digamos que, fazer um acompanhamento da última atividade, né? Para que vocês elaborem tal. Se vocês têm dúvidas, vocês trazem para mim e tal, etc. Teve uma aula aí que um estudante me apresentou que já tinha feito antes de entregar a lista número 2, né? Algumas aulas são para isso, né? Para fazer um acompanhamento mais detalhado do que vocês estão fazendo, certo? E é isso aí, gente. Certo? Então, assim, a aula de hoje é para tirar dúvidas e a próxima aula também será para isso, já que dentro de 15 dias é para entregar, né? Se não estou equivocado, é isso, né? Não me lembro como está o cronograma, mas acho que é por aí, né? É porque lá tá para dia no próximo dia 6, 6. né? Próximo dia 6. Deixa eu ver. Próximo dia 6, é isso, né? Não me lembro. Sim. Deixa eu ver. Bom, dia, dia 6 de julho, né? Ainda. Uhum, tem tempão, né? Bom, é isso mesmo. Então tá, vamos fazer o seguinte. Então, na próxima aula, eu vou estar aqui também para tirar dúvidas sobre isso. E na aula do dia desse dia que 29, embora
seja para tirar dúvidas também, eu vou deixar mais para, se vocês tiverem dúvidas, de fato, eu vou estar aqui e tal. Se não houverem dúvidas, então, nesse caso, eu deixo um assunto complementar gravado na aula, mas é só isso. Eu não vou saturar mais com mais assuntos, porque essa disciplina aqui, pelo menos essa parte do curso é só cinemática. E é isso aí, né, gente? Então tá. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma outra coisa? Um minuto, professor. Agora eu vou rever as aulas juntas e tentar começar a fazer. Tudo bem. Todo mundo me entregou aí, dos que estão aí, todo mundo me entregou a lista número 2? Sim. Sim, sim. Pronto, então tá bom, gente. Então, ó, por hoje, então, é só isso. Acho que não tem mais nada que ser falado, né? Vou deixar esse tempo aí para que vocês trabalhem e também para ler um pouco melhor, né, o que tem que ser feito e me apresentem as dúvidas, tá? Se vocês querem mandar alguma coisa pelo grupo, mandem, tá? Se vocês tiverem, aliás, até como mandar um vídeo que vocês façam para que sua pergunta fique melhor, para que eu consiga entender melhor, né? Então mande, tá? Lá no grupo tem como fazer isso, beleza? Tá ok, professor. Obrigado. Tá bom, gente. Então por hoje é só isso. Obrigado a todos vocês. Boa noite, tá? Boa noite.